Olá, queridos alunos, tudo bem? Nessa videoaula vamos trabalhar com um assunto interessante. Essa videoaula eu estou fazendo aí para um aluno que me pediu. Então o esquema é o seguinte, pessoal, nós temos aqui uma função f de x, né? E essa função, você pode observar que ela corta o eixo x aqui em diversos pontos. Estão observando aqui, ó. Esses pontos aqui são o exato momento, né? Isso aqui é o ponto 0, 0, x igual a 0, y igual a 0. Esse ponto é o exato momento onde o seu y é igual a 0, ou o seu f de x aqui é igual a 0. Se a função é uma função polinomial de primeiro grau, igual a essa que nós temos aqui, f de x igual a x mais b, para encontrar a raiz dela é fácil, né? Só isolar o x, nós temos que a raiz de uma função de primeiro grau é igual ao parâmetro, o oposto do parâmetro b sobre a. E para encontrar raízes de equações polinomiais de segundo grau é fácil também, né? Toda equação polinomial de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Para encontrar essa raiz é fácil, né? Um dos métodos para encontrar essa raiz, eu utilizo aí a equação de Bhaskara, né? Que o x é igual a menos b, esse parâmetro b, mais ou menos raiz de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a, que é esse parâmetro aqui. Então, para encontrar raiz de função polinomial de primeiro grau e de segundo grau é fácil. O problema é quando nós temos aí, nesse caso, raízes que são diferentes de polinomiais de primeiro grau e de segundo grau. Nesse caso, a gente usou um recurso algébrico aqui para encontrar essas raízes. Mas para encontrar raízes, por exemplo, polinomial de grau maior que 2, fica complicado. Para um grau 3, por exemplo, a gente tem um dispositivo também, mas mesmo assim é muito trabalhoso ficar guardando aquele dispositivo. A equação de Bhaskara, tanta gente fazer isso, a gente acaba guardando isso na cabeça por processo de condicionamento. Nesse caso aqui eu tenho uma função, com certeza ela não é uma função nem de primeiro grau, nem de segundo grau. Se fosse de primeiro grau seria uma reta, e se fosse de segundo grau seria uma parábola. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 raízes. No mínimo ela pode ser uma raiz aí de quinto grau. Uma função polinomial de quinto grau. Mas ela também pode ser outro tipo de função. Então essa função f de x, que eu quero encontrar é uma raiz aqui específica, né? Então existe algum método para nós encontrarmos isso aqui? Para encontrarmos essa raiz, existem diversos métodos, né? Só que aí a gente tem que se desprender um pouco da álgebra e entrar um pouco no que a gente chama de cálculo numérico. Um dispositivo aqui, que nós vamos utilizar nessa aula de hoje, é um método chamado método de Newton-Raphson, para encontrar a raiz dessa função. E eu uso aqui o cálculo, ok? Então, presta atenção no seguinte, que eu tenho uma curva aqui, essa curva intercepta o eixo x nesse ponto, esse aqui é um instante onde o f de x ele é igual a 0, e note que por essa curva passa uma reta que corta essa curva num ponto só, essa reta aqui é chamada reta tangente. Bom, essa reta tangente eu posso escrever ela desse jeito, não é isso? M vezes x menos x0 igual a y menos y0. Isso que vem lá da geometria analítica. Bom, se eu considerar que essa curva aqui, ou essa linha aqui, não é uma reta, né? Essa curva aqui não é uma reta, o que acontece é o seguinte, o coeficiente angular dessa reta tangente é a derivada dessa função, ou a taxa de variação de como que essa função se comporta aí ao longo do intervalo onde ela está definida, ou ela existe a sua continuidade, né? Ela tem que ser definida no intervalo AB. Perceba o seguinte, que a minha raiz ela está limitada entre dois intervalos, não é isso? Intervalo A e B. A ideia do cálculo numérico em si é você trabalhar com intervalos inteiros, né? Ou, por exemplo, você trabalhar com números racionais, que fica mais fácil você fazer cálculo. Então, eu vou pegar dois números A e B aqui inteiros, né? A ideia é você trabalhar um em sequência do outro, tal que essa raiz aqui, que é esse valor de x, pertença, né? Que essa raiz esteja nesse intervalo aí de A e B. Então, eu falo intervalo fechado, porque pode ser o A, pode ser o B também. Nesse caso, a gente sabe que não é nem A nem B, né? A raiz está aqui. Mas nesse caso, a raiz pode oscilar, se eu não conhecer a função. Então, perceba o seguinte, que eu tenho uma reta tangente aqui, não é isso? E conforme eu vou inclinando a reta tangente, essa equação aqui, ok? Com coeficiente angular igual dy dx. Conforme eu vou inclinando essa reta tangente, né, ela vai tocando em outros pontos, não é isso? A sua taxa de variação é a mesma, que é a taxa de variação da sua curva, mas o x aqui que intercepta
se vocês estão observando, o x, onde a reta intercepta o eixo x aqui, vai mudando também. Note que eu vou inclinando essa reta, no exato momento em que essa reta corta também esse eixo x no mesmo ponto que essa raiz aqui. Então note que esse ponto aqui ele vai pertencer à nossa reta e esse ponto aqui vai pertencer a essa curva. Que ponto que x é esse? É o ponto de fx igual a zero. Então a gente pode encontrar esse x a partir dessa expressão aqui. Quem que é o nosso m? Nosso m é dy dx. Se o nosso m é dy dx, então a derivada dessa função, v de x menos x0, é igual a esse f de x aqui, menos o f aqui de x0. Tranquilo? Note que eu quero para quando f de x é igual a zero. Se eu quero encontrar a minha raiz para quando f de x é igual a zero, para quando esse f de x aqui é igual a zero, isso que eu quero, o que acontece é o que sobra para mim essa expressão aqui, né? A derivada de f de x, vezes x menos x0, acaba sendo aí, esse é o valor de x no momento em que o f de x é igual a zero. O f de x é igual a zero eu sei, mas eu não sei quem é esse x aqui. O f de x menos x' que é igual a menos o nosso f de x0 aí. Ok? E aqui, olha, se eu partir de um ponto inicial, esse aqui vai acabar sendo um x inicial, a derivada desse ponto x inicial. O que vai acontecer é o seguinte, que essa derivada está multiplicando para cá, dividindo, que o nosso x, menos o x que eu vou considerar como x inicial, vai acabar sendo, né, a menos f de x0 sobre a derivada desse f de x0. Ok? Então, se eu quero encontrar esse valor de x, onde esse f de x é igual a zero, esse valor de x acaba sendo igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Acaba sendo não, porque ele acaba sendo aproximado, porque o que acontece é que eu vou inclinando essa reta aqui, ok? Até ela chegar nesse fx igual a zero. Então, existem passos, né? Passos que eu chego nisso aqui. Então, eu vou acabar chegando no nosso método, que a gente chama de método de Newton-Raphson. Ok? É um método que consiste em cálculo numérico, que consiste em processos. Que o meu xi mais 1 é igual a xi menos f de xi sobre xi. Quando eu tenho x0, que é o x inicial, 0 menos 1, eu tenho x1. Então, eu preciso do x0 para encontrar x1. Ok? O que acontece? Achei x1, vou achar x2. Quem que vai ser aqui agora? Alterou para o meu f de x1. Ok? Acontece que o meu x3 vai ser igual a x2 menos o f de x2 sobre f' de x2. E assim sucessivamente. Uma coisa importante destacar aqui é que a derivada, né, a derivada de x0 aqui tem que ser diferente. Ou a derivada de x, a derivada da função tem que ser diferente de zero, né? Porque não existe divisão do zero. Então, o método de Newton-Raphson consiste em você fazendo essas interações, são interações, né? Você tem x0, achou x1, tem x1, achou x2, achou x2, e assim sucessivamente, até o ponto você encontrar a sua raiz real exata, ou até você encontrar um valor que você quer dentro de um limite de erro, aí, né? Que a gente chama de epsilon. Depois a gente vai falar sobre essa limitação de erro. Mas como é que eu encontro esse x0 aqui? Esse zero é um chute. É um chute. Eu vou encontrar a região ou intervalo onde eu posso encontrar esse local onde minha raiz está. Isso, se eu pegar de volta aqui, perceber que a minha raiz está dentro desse intervalo AB aqui. Eu vou pegar de preferência A inteiro e B inteiro. Então minha raiz está dentro desse intervalo aqui. De preferência que A seja consecutivo de B. Como que eu vou fazer isso, né? Então eu vou usar uma outra técnica. Vou pegar como exemplo aqui uma função, né? Vou pegar essa técnica já utilizando a função. Quando eu falei para vocês que uma raiz maior, vou pegar um polinomial para ficar mais fácil você visualizar, né? Eu poderia colocar aí uma função mais complicada, mas não é esse o nosso objetivo. É para que você visualize. Então eu tenho uma função
polinomial de grau 3, não é isso? X ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 37 sobre 500. Por que eu peguei essa função? Porque eu já praticamente peguei um número aí que seja uma raiz para ficar mais fácil eu mostrar para vocês. Então tem essa função aqui, note que essa função f de x, né, eu posso separar em duas. F de x é igual a h de x mais g de x. Qual que é o meu objetivo? Encontrar um f de x igual a zero. É isso? Então se f de x é igual a zero, h de x mais g de x é igual a zero. Então, para trabalhar com a minha região, o intervalo de A e B, eu posso dividir essas duas funções dessa forma. Não é isso? H de x igual a menos g de x. O que acontece? Perceba o seguinte, que a minha raiz, ela está no intervalo A e B. Eu vou colocar a curva aqui. Então, a minha raiz pode estar ou para o lado negativo ou para o lado positivo, não é isso? Minha raiz está entre positivo e negativo. Quando eu trocar o sinal, quer dizer que eu encontrei a região da minha raiz. Quando, por exemplo, esse valor, se eu, por exemplo, estiver fazendo esse valor for maior que esse, maior que esse, maior que esse, não exatamente ele for menor, com certeza minha raiz está nessa região. Vamos calcular para você ver como que a gente faz. A gente pode separar de qualquer jeito nossa função, né? Nossa função é essa aqui. Eu vou separar ela desse jeito para você observar. Okay? O método que eu escolhi, você pode escolher de outro jeito. É claro que se você escolher x ao cubo menos x, você vai ter um monte de zero aqui, não é bom você fazer isso. Então eu separei minha função, é isso, minha função inicial, que era essa aqui, como x ao cubo menos x, não vou fazer isso, porque eu sei que vai dar errado, porque se for 0 é 0, se for menos 1 vai ser 0, então vai dar um monte de 0, para mim não compensa. Então eu vou pegar a minha função, peguei x ao cubo mais isso aqui, e levei esses dois valores lá para o lado direito, né? Esses estão do lado esquerdo aqui, ó. Então, menos x virou mais x positivo, 2x ao quadrado virou menos 2x, ok? Por causa está separado por esse conectivo aqui de rodar. Então, o que eu fiz com a minha função? Separei minha função em duas, não é isso? Separei minha função em duas e dei valores para x, qualquer valor para x. Nesse caso, é interessante que você dê valores inteiros, né? Eu peguei um limite aí de valores, né? Não sei onde estava a raiz, mas peguei. Você pode, se não der dentro desse intervalo, você pode ir no menos para lá e mais para cá, não tem problema nenhum. Não é isso? Até infinito para cá, negativo, até infinito positivo. Então eu peguei intervalos aqui de menos 1, 0, 1, 2. Professor, onde você achou esse valor? Qualquer valor, não é isso? Eu não quero achar uma raiz que esteja no intervalo AB, eu não quero achar um valor de x aqui, tal que x pertence ao intervalo A e B, e você pode pegar qualquer valor de A, mas a minha preferência é que eu pegue um A igual a Z e um B igual a Z, para ficar mais fácil de observar, não é isso? Então, o que significa? Minha raiz está nesse meio aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, calculei, né? Perceba o seguinte, que eu calculei, para x igual a menos 1, meu h de x, que é essa função aqui, note que eu tenho meu h de x, e o meu g de x, é isso, menos g de x. Para o meu h de x igual a menos 1, substituindo, né, o menos 1 aqui, eu tenho menos 0,926, para 0 isso aqui para 1, isso aqui para 2. Para o g de x, que é x menos 2x ao quadrado, para menos 1 tenho esse, para 0 tenho esse, para 1 tenho esse e para 2 tenho esse. Para você testar, é só colocar 0, 0, não é isso? Para 1, por exemplo, 1 menos 2, menos 1. Para você ver que está correto o meu cálculo aí. Okay? Esses cálculos aí eu já fiz antes, para não ocupar muito tempo a gente fazendo cada um desses cálculos, né? Eu utilizei para fazer esse cálculo uma calculadora. Você pode fazer uma calculadora, você pode pegar programas de planilhas que fazem isso mais rápido. Então acontece o seguinte, eu vou observar isso aqui. Note que eu tenho a reta numérica aqui, é só para visualizar o que eu estou falando. Eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, etc. Olha o menos 3 aqui, o menos 3 e o menos 9 aqui. O que acontece? O menos 3 ele é menor que esse menos 0,9 aqui. Beleza? Tranquilo? Olha, isso aqui é maior. O 0 é menor que 0,074. Tranquilo? O que acontece é que esse número aqui, olha,
é maior que... Bom, continuando nosso caso, perceba que isso aqui é maior do que menos 6. Então, perceba que o nosso dispositivo não está ajudando a gente aqui. Mas eu posso fazer aqui, por exemplo, uma construção a partir da visualização gráfica. Note que eu tenho essa função aqui. Aqui aparece um zero, perceba que ela é de menos 3, 0 menos 1, significa que eu tenho uma raiz aqui, olha, 0 é igual a 0, o 0 é a raiz da minha função. Mas essa função tem duas raízes, não é isso? Tem dois momentos, ou um momento em que ela tem um zero aqui. Se eu botar em evidência x, x é 1 menos 2x, 1x é 0, 1 menos 2x é igual a 0, então o outro x é igual a meio. É isso? Então o que você vai observar aqui? Que a nossa função h de x, ela vai ter o comportamento desse jeito. Ela vai, conforme vai aumentando o x, ela vai aumentando o y. Note que o nosso y, só esse aqui, menor que 1, está no lado negativo. O resto está tudo no lado positivo. E aqui não. Perceba que só vai estar na parte positiva aqui, nesse momento. Então perceba que uma da nossa raiz é 0, não é isso? Vamos supor que aqui tem o 0. Quando é 0 vai ser mais ou menos aqui. Aqui tem um 0, ok? E aqui, por exemplo, tem o nosso valor meio. O que vai acontecer é que a nossa função, ela vai ter só um instante que ela vai cortar essa função h de x aqui. E só esse ponto aqui. E esse ponto está com certeza entre 0 e meio. Olha, se essa função é igual a essa, o ponto de intersecção entre as duas funções é exatamente a raiz da nossa função que nós queremos. Então, está esse ponto aqui, está entre 0 e meio. Então, para esse dispositivo aqui, esse dispositivo sempre funciona. Mas ele não funcionou aqui agora, para essa equação aí de terceiro grau. Você pode jogar x menos x, também vai funcionar. Então, é um dispositivo meio trabalhoso para você fazer o seu chute inicial. O que você tem que fazer o chute inicial é pelo seu conhecimento analítico e geométrico aqui. É isso? Olha, se isso aqui é um zero, perceba que eu tenho uma raiz aqui que é o zero. Se minha função é essa, a outra raiz dessa função é meio, então com certeza a nossa raiz está entre 0 e meio aqui. Ó. Nossa raiz está entre 0 e meio. Mas como eu quero pegar um valor inteiro, né, um intervalo de valor inteiro, eu vou pegar um valor de x que pertença aí ao intervalo entre 0 e 1. Se eu quisesse pegar entre o valor entre 0 e meio, também seria muito mais fácil e muito mais rápido, ok? Eu ia precisar de uma quantidade menor de interação, mas eu vou fazer com aí o valor entre 0 e meio, ok? Então vamos lá. Okay. X pertence ao intervalo AB, o intervalo AB está entre 0 e 1, ok? Nós vamos trabalhar pelo método da média, né? Pegar a mediana. X0 nosso aí, vamos perceber que eu vou começar pelo meio, né? Pelo nosso limitante. Ali. O x0 vai ser igual a A mais B dividido por 2, então o meu chute inicial vai ser o meio. Meio é, com certeza, a raiz nossa está próxima de meio. É isso que a gente quer fazer. Pegou o intervalo AB, tal, que a nossa raiz está entre aquele intervalo. Então, pelo método de Newton-Raphson, o x1 vai ser o quê? O x0 menos f de x0 sobre a derivada de f de x0. Nossa função é essa aqui. Então, o que eu vou fazer é pegar esse meio, substituir aqui a nossa função, pegar esse meio e substituir a derivada dessa função. A derivada dessa função aqui, isso aqui é uma função polinomial, a derivada ela é fácil, eu tombo, né? Tombo aqui a potência e tiro 1 dela. Tranquilo? E faço a derivada de cada um, né? Porque a derivada da soma é igual a soma das derivadas. A derivada do nosso f' de x é igual a 3x ao quadrado, né? A derivada disso aqui, mais derivada disso aqui, 2 vezes 2, 4, tirou 1, ficou só x, menos 1. E aonde está a derivada disso aqui? A derivada disso aqui é igual a 0, então a derivada disso aqui. O x0 nosso é 0,5, vou substituir 0,5 aqui, 0,5 aqui. E vou encontrar o nosso x1, que é o primeiro passo aí da nossa interação. Okay? Então eu tenho aqui os cálculos já feitos para poupar tempo, não é isso? Perceba que o f de 0,5, por que o f de 0,5? É isso? Porque a gente lá, trabalhando com o nosso chute, decidiu que a nossa raiz está em intervalo 0,1, né? A gente tentou o primeiro dispositivo, não conseguiu. Tente sempre esse primeiro dispositivo. Depois a gente tentou o dispositivo analítico aqui na visão geométrica, né?
que a raiz está entre 0 e 1. Bom, o certo é que quando eu faço isso, separo h de x e y de x, a intersecção entre essas duas curvas vai estar aí um valor onde está a nossa raiz aí. Okay? A intersecção entre as curvas é a raiz da função. Então nós chegamos nisso aqui, encontramos a derivada da função. Para encontrar, é claro, utilizar o método do Newton-Raphson, né? O método do Newton-Raphson é esse aqui. Nós vamos ter aqui um xi mais 1, xi sobre f de xi sobre f de xi. Nós estamos fazendo esse primeiro aqui para partir para o segundo passo. Okay? Então, nesse caso, o f de 0,5, substituindo, fazendo todas as operações, eu achei que o f de 0,5 é igual a 0,199. Tranquilo? E achei que a derivada de 0,5 é igual a 1,75. Qual é o objetivo? Para eu calcular aí o Newton-Raphson. Bom, uma vez que eu encontrei esses valores, eu substituo aqui na minha equação. Ok? Newton-Raphson aqui. Então, vou fazer, vai dar 0,5, né? Menos, não é isso? Menos o f de x0, o f de x0 deu 0,99, 0,199. Estou usando 3 casas decimais, tá? Dividido, depois eu vou usar com 3 casas decimais, tem importância. Dividido por 1,75. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,3863. Eu arredondei, ok? Então agora eu vou para o segundo passo, achar o x2, que é o x1 menos f de x1 sobre o f de x1. Então o nosso x1 não vai ser isso aqui? Que é o x0 menos f de x0, que deu isso aqui. Então o nosso x1 vai dar menos 0,38, que é esse valor aqui. Eu vou calcular o f de x1, que é o f desses 0,38, que vai dar aproximadamente, já fiz as contas aqui, 0,0438. 4 casas decimais aqui, tá? E a derivada disso aqui, que vai dar aproximadamente 0,9929. Fazendo isso aqui, a gente descobre que o nosso x2 é igual a 0,3421. Ok? Partindo disso aí, a gente vai para o nosso x3. Ok? A gente vai para o nosso x3. Quem que é o nosso x3? O nosso x3 é igual ao nosso x2 menos f de x2 sobre f' de x2. Note que aqui agora o nosso x2 é 0,3421 menos o f de x2, sim, que é o x2, isso aqui. O f de 0,3421, que é isso aqui, vai dar 0,0060, ok? E o de baixo vai dar 0,7195, que é a derivada, não é isso? Derivada, utilizando esse valor. Derivada de quem? A derivada da nossa função, não é isso? Quem que é a nossa função? Nossa função é essa aqui, e essa é a sua derivada, substituindo os valores nisso aqui e nisso aqui. É isso aqui dividido por esse, ok? É o x e menos isso aqui dividido por isso aqui. Então nós temos o F2. Então nós temos aí que o nosso x3 é igual a 0,3338. Ok? Então, a partir do x3 eu posso fazer o x4. Mas note o seguinte, né? Quero que você observe o seguinte. Esse valor aqui é o nosso f de x. Não é isso? Olha o nosso f de x. O nosso f de x, quando x era 0,5. 0,199. Está distante do zero, não é isso? Quando a gente utilizou 0,3863, 0,0438. É isso? Quer dizer, menor do que esse. A gente tem que fazer um limite tal que esse valor chega a zero. E para o x igual a esse aqui, 0,0060. A gente está aproximando de zero. O que acontece? Quanto mais interações eu faço, mais eu aproximo de zero. Na verdade, isso aqui, essa interação está convergindo para zero. Pode acontecer de que não exista convergência. Na maioria das vezes, quando não existe convergência, é porque a função não tem raiz real, tá? Porque esse método é para raiz real.
Vamos fazer aí para x4. Opa, desculpa, deixa eu descer um pouco mais para baixo. Vamos fazer para x4 aí, mais uma interação só para você ver, ou você conferir o que eu estou falando da questão de convergência. Né, o nosso x4 aqui, olha, note que o nosso x4 vai ser igual a 0,3338 menos o f de 0,338, né? Quem que é a nossa função? Nossa função é essa aqui e a sua derivada é essa. Substituindo, isso aqui vai dar 0,0002 dividido por 0,6695, isso vai nos dar um valor de 0,3334. A nossa função está convergindo para um valor próximo de 0,334 alguma coisa. Né? Isso, note que o x4 é esse, isso aqui acabou chegando nesse valor. Mais uma vez, o que eu quero destacar é esse aqui. Ó. Observe para isso aqui. Note que ele está aproximando mais próximo, está chegando mais próximo de zero. E quando eu faço o f disso aqui, eu vou ter um x5, né, igual a, vou ter um valor aí, x5 igual a 0,33344. Note que o f de x4 é menos 0,00003, olha aqui, menor do que isso aqui, é isso que é o f de x3, porque eu baixo o x4 e uso o f de x3, e o f de x5 é menos 0,0, olha a casa decimais agora aqui, ó. É isso? Olha o número de casas decimais. Desculpe aí, né? Passou uma moto aí, acho que deve ter passado o barulho no vídeo. Então perceba o seguinte, olha aqui, ó. Tá próximo de zero, tá tendendo a zero, né? O limite dessa convergência aqui, ó, vai tendendo a zero. Então olha aqui quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Na ordem 10 elevado a menos 7. Então quer dizer, quanto mais eu vou fazendo essa iteração, mais eu vou aproximando aí do zero da função. O que isso significa? Esse aqui é o valor de f de x, né? x5, 0,3344. O que isso significa? Essa interação vai convergindo para um valor, você vai chegando mais próximo da sua raiz. A sua raiz é um valor próximo disso aqui. É isso? É um valor próximo disso aqui. E é um valor aceitável, né? É um valor aceitável porque o f de x aqui é bem próximo de zero. É aceitável para o que você quer como resultado, né? Dependendo do que você está trabalhando, né? Isso aqui, por exemplo, se fosse alguma coisa de distância, fosse em metros, seria 10 elevado a menos 7, né? Mais ou menos uma coisa de mili, próximo de nano aí, tranquilo? Bom, o que interessa para nós é que o método Newton-Raphson ele funciona para nós encontrarmos raiz, funciona até um certo ponto, né? Porque tem que existir essa convergência. E a gente pode generalizar esse método de Newton-Raphson para também funções, né, vetoriais nos quais eu posso escrever a função igual a x mais b. Só que aqui, é claro, quando eu for trabalhar com esse a aqui, esse a aqui é a derivada de uma função, é isso? Geralmente, dependendo do que você estiver trabalhando, ou qual dimensão que você está trabalhando, você vai envolver mais variáveis, é isso? Então, aí a gente trabalhar com jacobiano, essas coisas, etc., já é um caso para outra aula. Tranquilo, pessoal? Então, o objetivo dessa aula foi a gente mostrar aí como é que faz os cálculos do método do Newton-Raphson. Eu aconselho você a voltar ao vídeo, porque é um processo mesmo trabalhoso, tem que fazer passo a passo, por isso que chama, o método faz parte do cálculo numérico, não parte do algebrismo, né? É um processo de interação, você tem que pensar nas interações. Como é que, professor, eu sei que eu tenho que parar isso aqui? Isso aqui depende do seu epsilon que você quer, né? Depende do epsilon que você quer e depende do erro que você quer trabalhar. Tá bom? E o erro vou deixar para outra vez, para outra história. O objetivo aqui é só a gente calcular aí, pelo método Newton-Raphson, a raiz de uma função. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo aí. Fique com Deus. Até a próxima.